Quero convidar então você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 18. O nosso tema dessa série de mensagens é Histórias e Lições, as parábolas do Mestre. E nós queremos, nessa noite, estudar mais uma parábola. Ela não começa necessariamente, mas o contexto pede que se leia a partir do versículo 21 de Mateus capítulo 18. Nós vamos ler até o versículo 35. E o título dessa parábola tem vários títulos, né? O mais comum é a parábola do credor incompassível. Porque essa palavra vai falar sobre aquele tema que nós falamos já algumas vezes, falar sobre perdão. Diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino de Deus, aí começa a parábola. Por isso o reino de Deus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o patrão ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e te pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que você me deve. Então, o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis, pelo contrário, foi e lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não deveria ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? Indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Queridos, essa é uma parábola de Jesus. E das parábolas de Jesus, ela é considerada que é uma das mais claras. Ela trata sobre uma prisão, a falta de perdão. Não ser perdoado ou não perdoar alguém é um tipo de aprisionamento. Quantos não estão implorando por perdão por algo que fizeram? Quantos não estão escravizados pela lembrança de alguma coisa que fizeram no passado contra alguém, e aquilo fica martelando, fica machucando, fica magoando, fica ferindo, e o que essas pessoas mais queriam nas suas vidas, justamente era ter a oportunidade de pedirem perdão a essas pessoas e receberem um perdão genuíno. E por outro lado, quantas pessoas também não estão escravizadas simplesmente porque não conseguem perdoar, porque guardam muita mágoa, guardam muito rancor, guardam muita raiva, ódio, insatisfação, às vezes marcas profundas, coisas duras, coisas difíceis aconteceram na vida e carregam sobre si esse tremendo peso da falta de perdão. Não perdoar ou não pedir perdão é de qualquer forma uma maneira de aprisionamento. Quantos não estão atormentados por alguma coisa desse tipo? Talvez seja o seu caso.
Talvez seja a sua situação, tristezas, marcas, dores, daquilo que fizeram com você ou que você fez com alguém, que simplesmente um ato genuíno de perdão resolveria tudo. E a gente fica guardando, amontoando no coração um bocado de coisas não resolvidas, não tratadas, não confessadas, não conversadas. Nós não damos ao outro a oportunidade de pedir perdão e também não pedimos perdão a quem magoamos e vamos seguindo a nossa vida carregando uma série de grilhões, de algemas, de pesos, de dores e angústias, cujo caminho da restauração sempre passa e inicia pelo caminho do perdão. Essa parábola é uma parábola sobre perdão. É isso que diz o contexto, como nós lemos no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículos 15 a 20. Quantas vezes deve-se perdoar o irmão? Ora, quando nós lemos esse texto de Mateus capítulo 18, 15 a 20, quando Jesus ele começa a falar, se teu irmão pecar contra ti, o objetivo dessa palavra de Jesus para se resolver e se tratar o pecado é para ganhar aquela pessoa, é para impedir que surjam nos corações uma mágoa, uma dor profunda que não possa mais ser resolvida. O que motiva Jesus a contar essa parábola que nós lemos em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21, é a pergunta de Pedro. Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Mateus capítulo 18, versículo 21. É essa pergunta de Pedro, incomodado com a explicação anterior de Jesus nos versículos 15 a 20, sobre a necessidade de perdoar as pessoas, de tratar essas coisas que tem no nosso coração com base no perdão, é com base fundamentado nessa colocação de Pedro, nessa pergunta de Pedro sobre quantas vezes é tolerável que alguém peque contra mim para que eu me sinta legalmente obrigado a perdoar. E Pedro diz, até 7 vezes? Os fariseus, eles interpretavam, os doutores da lei e fariseus, os doutores da lei e fariseus interpretavam a lei dizendo que uma pessoa estava obrigada a perdoar alguém se esta pessoa pecasse no dia até 3 vezes. A partir da 4ª vez, a pessoa então estaria desobrigada a perdoar. Aí já é demais, né? Aí já está abusando, já está passando do limite. Aí já é injustiça, eu já estou sendo uma vítima desse tipo de pessoa. Os fariseus, eles davam essa interpretação até 3 vezes. E Pedro, ele quer ser, digamos assim, uma pessoa muito generosa e coloca então da seguinte maneira, Senhor, eu perdoo quantas vezes? Até 7? E a resposta de Jesus, na introdução dessa parábola, é muito interessante. Ele diz, eu não digo 7, eu digo 70 vezes 7. Isso não é um número real, é uma hipérbole criada por Jesus que tem como objetivo retirar todos os limites possíveis do perdão. 7 é o número da perfeição, multiplicado por outro número da perfeição que é 10, que dá 70, multiplicado ainda por outro número da perfeição que é 7. É 70 vezes 7, ou seja, o que Jesus está dizendo para Pedro é, não existe absolutamente nenhum limite no ato de perdoar. Se alguém peca com você, alguém peca contra você, alguma vez durante o dia ou várias vezes, não se guie pela quantidade em que é justo ou não perdoar. E para explicar, Jesus então ele vai contar essa parábola que nós chamamos da parábola do credor incompassivo. Mateus ele começa no versículo 23 usando a expressão o reino de Deus. Mateus 18, a partir do versículo 23, ele diz assim: por isso o reino de Deus é semelhante, o reino dos céus é semelhante. Mateus ele usa a expressão reino dos céus porque o evangelho de Mateus ele foi escrito para judeus e judeus evitavam usar o nome de Deus. E por isso que nós encontramos no Evangelho de Mateus a expressão, nós nunca encontramos a expressão reino de Deus. Nós sempre encontramos a expressão o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um senhor que resolveu ajustar contas com o seu servo.
Quando Jesus fala sobre o perdão com o introito de o reino dos céus é semelhante, ele está relacionando o ato do perdão com o fundamento do reino de Deus. O fundamento do reino dos céus, do reino de Deus, é o perdão. Nós estamos no reino de Deus, nós fazemos parte do reino dele por causa do perdão que nós tivemos em Cristo. O fundamento do reino é o fato de que Deus em Cristo perdoa pecadores por absolutamente nada, simplesmente pelo sacrifício de Cristo. Ele não cobra suas dívidas contra nós, ele não cobra os nossos malfeitos, eles foram depositados em Cristo e em Jesus nós somos perdoados. Então, quando Jesus está falando de perdão, ele não está falando de um termo acessório da oração, ele não está falando de um item que pode ou não fazer parte da vida espiritual, ele está falando do fundamento do reino, de uma das coisas mais importantes, mais excelentemente absolutas, genuínas, importantes e relevantes da vida de um cristão, que é simplesmente o ato de entender que a sua participação no reino se deve única e exclusivamente ao perdão que o Pai nos dá através do sacrifício do seu Filho Jesus. Deus, por sua graça e misericórdia, nos perdoou em Cristo e nada fizemos para merecer tal ato, absolutamente nada. Então, o que marca o reino dos céus é que o reino dos céus, ele é fundamentado e estabelecido pelo perdão, porque o reino dos céus é semelhante. Esse reino do qual Jesus está se referindo, que ele está falando, tem como fundamento essencial o perdão. E ele começa então a falar sobre a sua parábola a partir do versículo 24. A primeira figura que ele apresenta é a figura de uma dívida impagável. Esse senhor, esse rei, então se assenta no seu palácio para acertar as contas com os seus servos, os seus empregados. E apresenta-se a ele um primeiro servo, está diante do senhor, e a dívida desse servo apurada equivale a 10.000 talentos. Obviamente, isso é uma figura ilustrativa para chocar, para chamar a atenção dos ouvintes de Cristo acerca da importância daquele ato do perdão. O talento era o valor monetário mais valioso da época. Era a moeda mais valiosa. Cada talento, aquele homem devia 10.000 talentos. Cada talento equivalia a 35 quilos de ouro. Um talento equivalia a 35 quilos de ouro. Aquele homem devia 10.000 talentos. Você sabe quanto é que vale um quilo de ouro? Eu fui pesquisar em termos atuais quanto seria a dívida desse homem. E 1 grama de ouro, hoje na cotação do mercado, está R$ 354,59. Fazendo as contas, eu não vou fazer aqui para não me delongar, mas aquele servo devia ao seu senhor 124.106.500 reais. Era a dívida que aquele homem tinha com aquele senhor. O que Jesus ele quer dizer isso é que aquela dívida era impagável. Ele não tinha absolutamente nenhuma condição de pagar, de quitar aquela dívida, era impossível. Era uma dívida incomum, uma dívida fora da realidade, uma dívida impossível de ser quitada. Aquele homem poderia pagar, poderia trabalhar o resto da sua vida toda de sol a sol, sem comer, sem alimentar sua família, sem gastar com absolutamente nada, e ele não conseguiria arrecadar esse dinheiro, ele não tinha como pagar. Mas isso não é importante. O que Jesus quer dizer é simplesmente que aquela dívida era impagável. E aquele rei, ele chega à seguinte conclusão: olha, só existe uma maneira de nós quitarmos a sua dívida. Eu vou vender você, eu vou vender a sua esposa, eu vou vender os seus filhos e eu vou vender tudo o que você possui para que a dívida seja paga. Aquele homem, então, ele se desespera,
Você imagina, se coloca na situação daquela pessoa, passar o resto da sua vida, o resto da vida da sua esposa e dos seus filhos, sendo escravo, sem ter de volta a sua liberdade, terminar todos os seus dias como escravo. Aquele homem, então, perante essa realidade difícil, mas inevitável de tornar-se escravo por causa da dívida, o que ele faz? Ele se lança ao chão perante o rei e implora, não por perdão, ele implora por mais tempo para quitar uma dívida que ele jamais conseguiria quitar. Ele cai ao chão, implora: Senhor, me dê mais tempo, porque eu vou pagar tudo que eu devo. Ele acreditava de fato que ele poderia pagar tudo que ele devia, o que era impossível. A resposta do Senhor se dá na medida da sua própria compaixão. Ele perdoa todas as dívidas daquele homem, por mais que não tivesse absolutamente nenhuma razão para fazer. Ele tinha todo o direito de reclamar e de fazer o que ele tinha prometido fazer, escravizar aquele homem, a sua família, os seus filhos, vender tudo o que ele tinha para pagar uma parte da dívida. O que aquele senhor faz? Ele perdoa as dívidas daquele homem. E aquele servo que estava perante o seu senhor, ele recebe aquilo que ele sequer esperava receber, que era o perdão de todas as suas dívidas. Saindo dali, nós encontramos, a partir dos versículos 28 até o versículo 30, o relato de Cristo sobre o ato desse homem que foi perdoado de tamanha dívida. Aquele homem que subiu as escadas do palácio para encontrar-se com o rei, sendo ele servo, agora ele desce as escadas e se encontra com outro servo igual a ele. O texto diz saindo dali. Quer dizer, Jesus ele coloca esse ato de encontrar-se com o conservo imediatamente após a conversa dele com o Senhor, com o rei. Saindo dali, não deu nem tempo de esvanecer na mente daquele homem a lembrança da imensa compaixão do Senhor ao lhe perdoar a dívida. Não deu tempo de esquecer. Mal acabou de ser perdoado de uma dívida impagável, aquele homem então que subiu as escadas do palácio, sendo um servo e quase um escravo, desce agora e encontra um conservo. Qual é a atitude dele? Voltar-se contra uma pessoa que tinha uma dívida ínfima, irrisória com ele. A dívida era de 100 denários. Alguns dias de trabalho, essa dívida facilmente seria paga. Era só uma questão de tempo. Não demoraria muito. Em alguns dias trabalhando, ele chegaria e disse: está aqui tudo que eu lhe devo. Mas aquele homem ele não quer esperar, porque ele é justo, ele é correto, ele sabe dos direitos que ele tem. Ele fez um acordo com aquela pessoa. Ele sabe dos direitos que ele tem, que ele pode exigir que aquela conta seja paga naquele momento, porque já expirou o prazo. Ele sabe dos seus direitos. E ele quer justiça, ele é ético, ele é íntegro, ele é réprobo. Ele é reto. E ele então vai com aquele conservo exigir então o pagamento desses poucos denários. Diz o texto que esse servo agarrou o pescoço daquele homem e, sufocando, determinava: paga-me o que você me deve. É interessante como nós gostamos de nos colocar no lugar de reis e senhores. Na hora em que nós nos achamos detentores dos nossos direitos, acima dos direitos dos outros, nós nos gostamos de ver como reis e senhores. Ele sufoca aquele homem: paga-me o que você me deve. A resposta daquele homem é a mesma que aquele servo falou para o seu senhor: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. É a mesma frase que aquele homem que devia 10.000 talentos ao rei pronunciou
ao pedir mais tempo para que a dívida fosse paga, é a mesma frase, a mesma expressão que aquele homem diz para aquele seu conservo. Tenha um pouquinho de paciência, eu vou pagar. Paciência o quê? Eu não falei que era até hoje? Eu lhe disse. Eu estou certo, você está errado, agora você vai ver. E ele então faz o quê? Ele lança aquele homem na prisão. E era uma atitude muito comum naquela época. Você lançava a pessoa na prisão, a pessoa era torturada até que a família pagasse a dívida daquela pessoa. Era isso que aquele homem fez. Fez com que aquele pobre homem que devia poucos denários então fosse torturado até que a dívida fosse paga. Até que alguém da família tivesse compaixão e pagasse a dívida dele. E há então uma grande reviravolta. Versículos 31 a 34. Aquele ato visualmente chamou a atenção dos outros companheiros, dos outros servos, não passou oculto. E eles viram um grande ato de maldade daquele homem. E foram então falar ao Senhor indignado com tal maldade, com tal comportamento. E eles então conduzem novamente esse homem à presença desse Senhor. E ele sobe novamente aquelas escadas, novamente como um servo. Há uma palavra muito importante nos versículos 31 a 34. Versículo 33. Será que você também não deveria ter compaixão? Compaixão é uma palavra muito importante nesse texto. Compaixão é uma palavra muito importante, porque perdão não é um ato de justiça. Talvez perdão seja um dos maiores atos de injustiça do mundo, porque você deixa de cobrar, você deixa de se sentir senhor dos seus direitos, você abre mão da sua justiça para você declarar o perdão para alguém. Perdão não é ato de justiça, perdão não é ato de vingança. Perdão é um ato de compaixão. E foi isso que o Senhor teve por aquele servo. E ele disse: eu tive compaixão de você. Não cabia também você ter compaixão do seu conservo? Aquele homem que foi perdoado daquela imensa dívida dos seus 10.000 talentos, agora ele experimenta a mesma agonia sob a qual ele colocou aquele seu companheiro. É lançado aquele homem na prisão até que aquela dívida fosse integralmente paga. E Jesus então no versículo 35, ele termina com uma seríssima advertência. Assim também o meu Pai que está nos céus fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Isso daqui, para mim, é uma das ameaças mais sérias da Escritura. Porque essa parábola, ela é contada no espaço estritamente familiar, que é o espaço dos discípulos. Ele não está falando para fariseu, ele não está falando para publicano, ele não está falando para doutor da lei, para sacerdote, ele está falando para os seus discípulos. O Pai do céu, o meu Pai do céu vai fazer o mesmo com vocês se vocês não perdoarem as pessoas. E eu concluo aqui fazendo duas aplicações muito importantes que são extraídas diretamente dessa parábola. Primeira, nós precisamos perceber a grande compaixão de Deus em perdoar os nossos pecados. Primeira coisa que é apresentada nesse texto e que é usado como contraste entre aquele homem que devia 10.000 talentos e aquele que devia 100 denários, é simplesmente a grande compaixão de Deus em perdoar os nossos pecados. Não há absolutamente nada que poderia se comparar à nossa dívida com Deus. Nada. Nada pode ser comparado à dívida que nós temos com Deus. Nada que as pessoas façam. Nada que as pessoas nos devam. Não há também como se comparar a compaixão de Deus por nós ao nos perdoar em Cristo. Nós estávamos mortos, mas fomos ressuscitados, estávamos separados e em Cristo fomos aproximados. Deus, ele simplesmente cancelou,
perdoou, rasgou o escrito de dívida que era contra nós, como diz Colossenses capítulo 12, versículos 13 e 14. Nós percebemos nesse texto a grandiosidade do perdão de um Deus tão misericordioso. Isso deve chamar atenção, isso deve significar alguma coisa para a nossa vida, nós que entendemos, conhecemos a profundidade do amor de Deus, a ponto de perdoar pecadores como nós, como eu, como você. Mas a relação contrária é igualmente grande. Porque se nós entendemos o preço que foi pago pelo nosso perdão, nós devemos entender todas as demais ofensas como alguma coisa, como coisas infinitamente menores. Deus me perdoou muito mais, Deus teve compaixão de mim, muito mais do que eu possa ter compaixão de qualquer outra pessoa, quando me fazem coisas ruins. O reflexo do perdão de Deus em nós é a nossa grande compaixão em perdoar pecados. Se você não aprendeu com Jesus a como perdoar, é porque você ainda não começou a aprender com Jesus. A primeira lição de Cristo, a primeira lição de discipulado de Jesus, para aqueles que começam a andar no caminho, para aqueles que começam a andar na luz, para aqueles que entram pelo caminho estreito, a primeira lição é a lição do perdão. Porque nós somos alvos do perdão de Deus. E nós não podemos em nosso coração ter absolutamente nenhuma reserva para perdoar os outros. Absolutamente nenhuma. E o que é mais incrível é que é muito normal e muito comum encontrar crentes que guardam grandes mágoas no seu coração. Uma das marcas de uma pessoa verdadeiramente perdoada por Deus é a sua capacidade de exercer pelo outro a compaixão e o perdão dos pecados. Nós precisamos falar muito sério, assim como o Senhor falou no final dessa parábola, porque se vocês não fizerem isso, o Pai de vocês também não vai fazer. Ora, Mateus capítulo 6, versículos 14 e 15 diz: porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Isso é muito sério. É muito grave, queridos. Nós vimos para um culto, tomarmos a ceia, passarmos o nosso dia, o nosso tempo, e nosso coração viver tomado de amargura, de rancor por falta de perdão. Talvez aí esteja a explicação porque muitas vezes as nossas orações não são ouvidas. Porque nós diante de Deus não fomos perdoados. Porque pedimos perdão, mas não perdoamos em nosso coração. E Deus, quando olha para nós, vê um coração repleto de pecado e de necessidade de perdão que nós simplesmente não queremos perdoar, porque achamos que somos reis e não servos. Olha para si mesmo, olha para você e veja que Deus perdoou a sua grande dívida, não por causa de alguma coisa que você tenha feito ou pela sua capacidade de quitar os seus débitos. O que ele fez por compaixão. Porque ele olhou para você e teve compaixão da sua vida. Faça o mesmo. Se no seu coração existe mágoa, rancor, raiva, se alguém fez alguma coisa para você, perdoe. O perdão liberta. O perdão lhe aproxima de Deus. O perdão faz você caminhar melhor na escola do discipulado de Jesus. Perdoe. Essa parábola ela tem uma lição central muito simples, por isso que é uma das parábolas mais fáceis de serem compreendidas. É a lição do perdão. Nós não podemos reter o perdão para as pessoas. Porque se nós não perdoarmos, Deus também não nos perdoará. Eu queria orar agora e pedir que você analise o seu coração.
você pense. Eu, obviamente, não estou falando que todo perdão é fácil de ser dado. Eu não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo para você que toda a relação que foi quebrada é fácil de ser restaurada, não. Eu reconheço que existem dores que são muito difíceis de lidar com elas. Mas a falta de perdão é uma prisão que é trancada por dentro. Só dá para abrir por dentro. E entenda, para o bem da sua própria vida, da sua espiritualidade, do seu contato com Deus, do seu amor a Deus. No momento em que você no seu coração decidir perdoar, abrir mão do seu direito de exercer a justiça que lhe cabe, você decidir perdoar, você vai começar a experimentar na sua vida a libertação. Experimentar libertação na sua vida. Eu acredito que é isso que você quer. Todos nós, eu, você, pessoas que talvez nós conheçamos, temos razões para ficar magoado com pessoas. Nós poderíamos enumerar várias, eu poderia enumerar várias. Várias razões pelas quais eu me sinto no direito de cobrar determinadas coisas, de me sentir magoado, chateado, irado. Que eu digo, olha, eu tenho direito, a pessoa me fez mal, me prejudicou. Eu tenho direito de não olhar para a cara dele, ter nojo dela. Mas o que eu aprendi com Jesus é ter compaixão das pessoas. E se eu valorizo, se eu entendi o significado do perdão e da compaixão de Jesus pela minha vida, eu preciso demonstrar isso através da minha maneira de perdoar os outros. O que eu queria dizer para você aqui nessa noite é: liberte-se da prisão em que você vive. E o começo da sua libertação, para você que é crente, o começo da sua libertação tem que iniciar com perdão. Não importa, mas a pessoa me fez tão mal, ela não quer nem olhar mais na minha cara. Peça perdão. Libere perdão. Procure reconciliação. Liberte-se dessas algemas que prendem o seu coração e tornam impossível você de se relacionar bem com os outros, de viver bem, de ter mais comunhão com Deus. E eu queria que você iniciasse esse tempo pedindo para o Espírito analisar o seu coração. Pedindo que Deus ele mostre se na sua vida existe alguma necessidade de perdoar. Talvez a sua situação nessa noite não seja tanto perdoar. Talvez você, durante essa reflexão, você chegou à conclusão que existem pessoas às quais você precisa pedir perdão. Você precisa dizer: eu tenho uma dívida com alguém. Eu tenho uma dívida. Ou por alguma coisa que eu falei, ou por alguma coisa que eu fiz, ou deixei de fazer. Eu tenho uma dívida e eu preciso acabar com essa angústia da minha alma. E eu preciso pedir perdão. Então tenha coragem. A humilhação é o caminho mais difícil, mas aqueles que se humilham serão exaltados. Nesse momento alguém pode estar chorando, triste, com raiva, afastado dos caminhos de Deus por alguma coisa que você fez.
E você pode ser para essa pessoa o começo de um processo de libertação e de cura. Quando você chega e diz: olha, eu queria pedir perdão para você. Ah, mas se ela não me perdoar, ela tem os direitos dela, que ela acha que tem. Mas não é pela incerteza do outro fazer aquilo que deve ser feito que eu vá optar por fazer aquilo que eu não devo, aquilo que eu devo fazer. Se você tem que fazer, faça, independente da reação do outro. Ou se talvez você nessa noite, como eu falei, precisa perdoar alguém, perdoe. Eu posso até dizer, antes que seja tarde. Talvez você vá passar a sua vida dizendo: meu Deus, a pessoa foi embora, partiu, e eu não pedi perdão. Esse é o momento, querido. Nosso Pai é tão misericordioso em Jesus. Ele nos perdoou de uma dívida impagável. A nossa dívida, nós íamos passar a eternidade no inferno e a nossa dívida não seria paga. Mas o Senhor, pela sua compaixão em Cristo, nos perdoou. Nós não podemos então reter, como se sentindo reis e senhores, o perdão ao nosso próximo. Que o Espírito conduza você nesse momento de encontro com você mesmo, de analisar o próprio coração, a própria alma, de alguém que vai dizer: Deus, eu preciso de força para perdoar. Feche os teus olhos e vamos orar agora, em nome de Jesus.